Quando oramos, temos que ter certeza de começar reconhecendo o nosso Pai Celestial e a sua grandeza. Então podem dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. E todos nós temos que fazer a vontade de Deus, não a nossa. Então dizemos: venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra. Ontem o pessoal jogou bola, tem uma galera aí que tá vermelha. Pastor Marlon tá parecendo um camarão. Ontem ele estava com a camiseta do Manchester City, estava parecendo o De Bruyne. É, rapaz. Mas segundo ele, o De Bruyne depois de alguns churrascos, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Coloquemos-nos em pé para fazer a leitura da palavra do Senhor. Neemias capítulo 1. Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Que eu disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a minha casa de meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Versículo 11. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Oremos. Pai, obrigado pela porção da tua palavra. O vaso é de barro, mas a excelência do poder é do Senhor. Glorifica o teu nome nesta manhã, por Cristo Jesus, o teu Filho. Amém. Pode se assentar. Quero meditar com vocês nesta manhã sobre as 3 dimensões essenciais da oração. As 3 dimensões essenciais da oração. E eu quero começar relatando um pouquinho do contexto do qual Neemias se encontra. O povo de Judá, Reino do Sul de Israel, a nação de Israel foi dividida em 2 depois da desobediência, do pecado de Salomão. Temos então o Reino do Norte, cuja capital é Samaria, Reino do Sul, cuja capital é Jerusalém, Reino do Norte Israel, Reino do Sul Judá. Reino do Sul Judá, onde fica Jerusalém, todos eles quebram a aliança deles com Deus, e ao quebrarem a sua aliança, Deus é fiel à sua aliança. E Deus falou: olha, se vocês quebrarem a minha aliança, isso lá em Deuteronômio, se vocês quebrarem a minha aliança, vocês vão ser subjugados, os inimigos de vocês vão prevalecer sobre vocês, e vocês vão ser levados cativos. E eles foram levados cativos pelo Império Babilônico.
Nabucodonosor entra em Jerusalém, subjuga toda aquela nação. Deus já havia alertado, Deus havia levantado profetas, como o profeta Isaías. Jeremias, que vai passar por essa situação, chama a atenção do povo ao arrependimento, mas eles não se arrependem. Deus já havia também falado com o profeta Abacuque, que iria levantar os caldeus, ou a Babilônia, para subjugar essa nação, esse povo rebelde, esse povo que havia quebrado a sua aliança com Deus. Então eles são levados cativos. Dentre os cativos nós temos Daniel, o profeta Daniel, o jovem Daniel, que fazia parte dos nobres de Judá, que vai servir lá no palácio. E Deus vai falar com Daniel. Deus vai falar para ele que esse período de cativeiro vai terminar. Deus também havia falado isso para Jeremias. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Esse cativeiro não é para destruição. Esse cativeiro é para corrigir a rota. Esse cativeiro é para vocês se voltarem para mim. Então me invocareis. Então me invocareis. Passareis a orar a mim. O coração de vocês vai se voltar para mim nesse cativeiro. Daniel é este homem de Deus que está lá no cativeiro, que orava 3 vezes ao dia. E eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Então Deus tira esse povo, passado aí 70 anos de cativeiro. Nós temos Neemias, temos Esdras. Cai o império babilônico, levanta o novo império. Neemias está servindo Artaxerxes. Ele é copeiro do rei. Seus familiares, seus amigos vão para Jerusalém e eles veem a desolação, fruto da desobediência, fruto do cativeiro, muros derrubados, portas queimadas, destruição total, caos. E o que ele pode fazer? Ele é o copeiro do rei, ele é o homem de confiança do rei. O copeiro era o cara que tinha a responsabilidade de provar das comidas do rei, e se ela estivesse envenenada, ele morreria. Então ele tinha essa função perigosíssima, insalubre, de ser alguém que poderia morrer a qualquer momento numa comida envenenada. Ou seja, o rei confiava em Neemias. O rei sabia quem ele era. O rei sabia que ele era um cara que servia com fidelidade, com lealdade. Ele era um homem que temia Deus. Quando seus irmãos, quando voltam seus familiares com o relatório de Jerusalém, da situação do pós-cativeiro, do pós-exílio, porque o rei permite que agora, o rei estabelecido permite que eles voltem agora para a sua terra. Eles veem destruição, veem caos. O que Neemias pode fazer? O que é que a gente pode fazer diante do caos? Numa posição que não nos permitiria sair de tal lugar para servir a nossa própria nação. O que Neemias poderia fazer, irmãos? Neemias não tem outra solução a não ser orar. Lembrando que nós estamos numa série de mensagens, ocupados demais para deixar de orar. E eu quero pensar com você aqui nessas 3 dimensões. A primeira dimensão, a oração como resposta e alinhamento com Deus. A segunda dimensão, a oração como transformação e fortalecimento. E a terceira dimensão, a oração como fonte de poder para cumprir o chamado de Deus. Vamos aprender com Neemias que a gente está ocupado demais para deixar de orar e crer que Deus é Deus que ouve as orações e transforma caos em oportunidade de vitória. Amém, irmãos? Em primeiro lugar, oração como resposta e alinhamento com Deus. Neemias capítulo 1, versículo 4. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Sabe, irmãos, eu tenho refletido muito sobre essa questão da oração. E eu entendo que a oração
tenho entendido que a oração é uma resposta à graça preveniente, a graça de Deus atuando na nossa vida antes mesmo de buscá-la. A oração é uma resposta, é Deus querendo despertar o seu povo para convidá-lo, para se render e dizer: Senhor, eu quero me juntar ao que o Senhor quer fazer na minha vida e na minha família. Oração é uma resposta a Deus, é uma resposta à sua palavra. Se o caos está estabelecido na nação de Judá, se Jerusalém está com seus muros destruídos, se as portas estão queimadas, o maior interessado, Deus falou: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Deus é o maior interessado em fazer uma restauração e um realinhamento na história dessa nação. Quando Salomão consagrava o templo a Deus, Deus então falou com Salomão que se o povo desobedecesse a aliança, se eles quebrassem o pacto deles com Deus, se eles se afastassem de Deus, mas se eles se arrependessem, segundo Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus já vinha falado na sua palavra, Deus tinha uma promessa. Ou seja, a oração é uma resposta em direção a Deus. Meu irmão, presta atenção. Eu não sei os contextos da sua vida, não sei o que você vive, mas eu quero dizer para você que aquilo que você vive hoje, independente se foi fruto da sua desobediência, ou se você está numa escola de Deus, se você está num processo de Deus, eu digo para você, Deus já tem uma palavra para você, para essa situação. E quando você vai para essa palavra e busca em Deus uma direção, o resultado, quando Deus fala com você nessa palavra, é te levar para o joelho, e esse joelho no chão vai fazer você ter um alinhamento com a vontade e com a graça de Deus. Diante dos nossos sentimentos de impotência, diante das situações de caos, Deus, Ele está assim como que parado diante de nós, nos chamando diante dessas situações, e dizendo: o que eu quero é que você se aproxime de mim, eu quero que você me conheça. Fale, meu filho. Fala, porque eu te escuto. Fala, porque eu estou aqui. Alinhe o teu coração com o meu coração. Eu tenho uma resposta, eu tenho uma palavra para você, e é em cima dessa palavra que eu tenho para a sua vida, para aquilo que você está vivendo, que eu tenho uma resposta, eu tenho uma direção. Ou seja, a oração, meu irmão, é uma resposta ao que Deus tem a nos dizer, para cada situação. O Giba falou aqui sobre situação financeira. Se você está passando por causa, o que a Bíblia acabou de nos ensinar sobre planejamento? Agora o que é que você faz? Agora você responde a Deus, põe o joelho no chão e diz: Senhor, me ensina a planejar os meus gastos. Não deixa que eu me torne um consumista desobediente ao não ser dizimista, porque eu desobedeço porque eu sou mau planejador. Você está entendendo? Quando você ora, você obedece a palavra, você lê a palavra, Deus fala com você, sua oração é uma resposta a Deus, e esse convite para que essa graça de Deus faça um alinhamento de propósitos na sua vida. Olha para a tua vida hoje, o que é que está fora da palavra? Olha para a tua vida hoje, o que é que está alinhado com a palavra? Agora você ora. A oração vai fazer esse ajuste. A oração, eu aprendo também com Neemias o seguinte, que a oração é um ato de escuta antes de falar e um ato de espera antes de agir. Neemias ouviu as palavras, versículo 4, e quando ouviu estas palavras, a primeira coisa que ele faz é sentar. Sentar para não desmaiar, talvez. Sentar porque está desfalecido. Sentar porque a situação força Neemias também a descansar. Quando ele senta, ele chora. E o choro é de quebrantamento, é de tristeza, é de arrependimento. Ele lamenta. E lamentar é diferente de murmurar. Sabia? Lamentar está mais associado a expressões de tristeza e de arrependimento. Murmurar tem mais a ver com crítica, com queixa, com falta de gratidão, com falta de paz.
Ele não reclama, ele não murmura, ele lamenta. Depois ele ora, ele jejua. E o que é jejum, irmãos? Jejum é uma disciplina espiritual no qual você deixa de se alimentar fisicamente para se alimentar de Deus. É um ato extremo de renúncia, de entrega e dependência. Ele jejua e então ele ora. Perceba as disciplinas espirituais na vida de Neemias. Diante do caos, diante da impotência, Neemias não se desespera. Neemias não vai fazer campanha. Vou fazer a campanha das 7 semanas da vitória. Não, para com isso. Deixa de ser criança. Isso é coisa de criança. Ele não precisa fazer campanha da vitória. O que ele precisa é se conectar com Deus. O que ele precisa, meu irmão, é fazer um alinhamento, parar para ouvir Deus. Quando você senta, é uma disciplina do descanso. Por que a gente muitas vezes acaba nos prejudicando a nós mesmos diante do caos? Porque a gente já quer agir. A gente já quer tomar uma atitude. Neemias poderia pensar, quer saber de uma? Eu vou fazer minhas trouxas, vou colocar uma capa e vou sair daqui. Eu vou resolver essa situação do meu jeito. Eu vou restaurar os muros de Jerusalém. Ele não pode fazer isso. Ele pode morrer. Aliás, ele não vai ter sucesso algum. Então ele senta. Então ele se aquieta. Então ele se quebranta, ele chora. Ele mostra para Deus, Deus, eu estou aqui atado, a situação é caótica. Ele ora, ele jejua. Neemias pratica as disciplinas espirituais, irmãos, e está havendo um alinhamento espiritual. Quem quer ver mudança e transformação na sua vida? Para de querer dar um jeito. Para de buscar soluções que não sejam fruto da disciplina espiritual, que não sejam frutos da dependência de Deus. É problema emocional, está carente? Senta, chora. Deus, eu preciso de uma esposa. Me dê uma esposa. Senhor, lamenta, Senhor, eu não aguento mais ficar solteiro, Pai. Lamenta. Senhor, eu estou tendo, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não sou bonito, Senhor, me ajuda. Lamenta, chora, ora, jejua, não se precipite, não dá lugar para a carência, para as emoções, dá lugar para o espírito. Vai comprar um carro, não se precipite, vai buscar a direção de Deus. Situação está caótica dentro do seu trabalho, não peça as contas. Deus me colocou por cabeça, não por cauda. Aí você sai do trabalho e depois vai fazer a campanha das 7 semanas da vitória, porque não parou para perguntar para Deus, Deus, o que eu devo fazer? Me dá direção. Irmãos, a oração é isso, a oração é a gente parar para escutar antes de falar, esperar antes de agir. Por isso que a gente tem que orar mais, estamos orando pouco. E quem ora pouco não está sensível à voz de Deus. Temos que buscar, pastor, será que Deus está interessado que eu tenha uma esposa? Será que Deus está interessado que eu tenha um marido? Será que Deus está interessado em participar das decisões da minha vida? Aí o Giba acabou de falar aqui, Tiago capítulo 4, versículo 15. Se Deus quiser, meu irmão, busque a direção de Deus. Há poder na oração, sobretudo há poder na dependência de Deus, na confiança em Deus. E aí como é que Neemias ora? Que é o terceiro elemento dessa oração como resposta e alinhamento. Versículos 8 e 9. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre os povos. Ele sabe da situação. Mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos, os cumprirem, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Sabe o que está acontecendo aqui? Neemias está orando a palavra.
Ele não ora fora da Bíblia. Ele ora alinhado com a Bíblia. Senhor, está escrito na tua palavra. O Senhor falou lá. Está lá em Deuteronômio. Claro que ele não tinha um livro assim naquela época, né? Os livros não tinha capítulo, versículo. Eles eram reconhecidos pelas primeiras palavras. No caso do Antigo Testamento, especialmente a Torá. Mas ele está escrito lá na Torá, Senhor. Está escrito na Torá uma promessa. Ele ora a palavra. Ou seja, meu irmão, quando a gente ora a palavra, aí, pastor, como é que eu sei a vontade de Deus? Como é que eu alinho a minha vida à vontade de Deus? Ué, como eu vi os memezinhos aí esses dias, né? Pastor, como é que eu faço para saber a vontade de Deus? Aí o pessoal falou assim, aí o pastor responde, leia a Bíblia. Mas pastor, como é que eu faço para ouvir a voz de Deus alto? Aí o pastor respondeu, leia a Bíblia em voz alta. O que Neemias está fazendo? Orando a Bíblia em voz alta. Sabe, falando aqui para os adolescentes, Alex, que está aí na promessa do casamento, da companheira do futuro, esperando com paciência no Senhor, ainda está no Salmo 40, né? Já está no 70, presta-te, seu, calma, você é novo ainda, meu filho. Olha, irmãos, não quero bancar de santinho, santarrão, não é isso não, mas eu lembro que eu não era essa beldade toda, hoje eu sou, graças a Deus, graças a Andréia. Mas as menininhas na escola queriam ficar comigo, e eu falava, não posso ficar. Aí as meninas, você é viado. Eu falei, não, eu sou crente. Aí eu orava, Provérbios 19:14. Falava assim, Senhor, eu estou sendo xingado na escola, mas Senhor, a tua palavra diz, a herança e a fazenda vem dos pais, mas do Senhor vem a esposa prudente. Senhor, então, Senhor, eu vou permanecer fiel e confiar que o Senhor vai me dar uma esposa prudente, abençoada. Eu estou nesse caos, eu estou sendo envergonhado, me ajuda, Senhor, mas eu vou confiar na tua palavra, aleluia. E Deus me deu Andréia. Deus é bom, não é? E Ele é bom mesmo, irmã Lidora, que se não fosse Ele na minha vida, eu estava lascado. Agora, se você não ouve Deus, se você se precipita, se você não para ter um alinhamento de propósito através da oração, orar a palavra, confiar no Deus da palavra, meu irmão, você pode se prejudicar em qualquer área da sua vida. Deus tem o melhor para você. Quem quer o melhor de Deus para a sua vida? Oração como resposta em alinhamento com Deus. Neemias, meu irmão, diante da impotência do caos, ele se volta para a palavra e para o Deus da palavra, e ele ora a palavra e espera. O ápice de uma oração alinhada com a palavra é quando a gente está no caos e na encruzilhada dos momentos mais difíceis da vida, e a gente é capaz, o sinal de que você de fato está orando certo, quando você fala, pastor, eu não estou vendo solução, por enquanto Deus não falou nada, então você vai orar como Jesus orou no Getsêmani: Pai, seja feita a tua vontade. O que você está vivendo hoje? Se você fosse orar agora, você teria coragem de dizer: Pai, seja feita a tua vontade. Quem quer orar a vontade de Deus aqui, meu irmão? É isso. Segundo lugar, antes de entrarmos na segunda lição, tem uma história que eu quero repartir com vocês, de um pastor romeno, Richard Van Brandt. Diz a história, e é um fato verídico, que ele ficou 14 anos preso e torturado numa prisão comunista por causa da fé dele em Jesus Cristo. Desses 14 anos que ele ficou preso por servir a Jesus, ele foi mantido em uma solitária, numa prisão subterrânea por 3 anos, sem luz, sem contato com as pessoas, submetido a torturas físicas, psicológicas, sem parar, constantemente, porque os guardas tinham um propósito: quebrar a fé do pastor,
O propósito deles era levar o pastor a blasfemar e dizer: Deus, do que me adianta ser fiel ao Senhor? O que me adianta orar? O que me adianta confiar? O que me adianta entregar minha vida para o Senhor? Eles estão me torturando, eles me batem, eles me põem na solitária, eu fico no escuro, eu não vejo ninguém. Não, irmãos, eles não conseguem quebrar o pastor, porque privam o pastor do sono, privam o pastor de alimento, tentam tirar toda e qualquer esperança. Eles querem fazer o pastor negar a fé dele em Jesus Cristo a toda custa. Mas aí, em vez de ceder, sabe o que esse pastor fazia? Na prisão, na solitária, no subterrâneo, 3 anos. Quando os guardas saíam, ele aproveitava aqueles momentos de paz para orar. E ele orava. Ele orava pelos prisioneiros, ele orava pelos cristãos perseguidos, ele orava pelos seus torturadores, ele orava. E certa vez, irmãos, diante da tortura, um guarda acabou bradando e dizendo assim: onde é que está o seu Deus, pastorzinho? Onde é que está o seu Deus, pastorzinho? E ele todo ensanguentado, cheio de hematomas, sem muita força para falar, ele falou: ele está aqui. Ele está aqui comigo, Ele está me consolando, e Ele está esperando que eu perdoe você. Essa resposta, meus irmãos, foi fruto de um alinhamento com Deus diante do caos. E por causa daquela resposta, anos mais tarde, aquele torturador que fez essa pergunta: onde está o seu Deus? Estava de joelhos aos pés da cruz dizendo: eu quero esse Deus na minha vida. A oração como resposta a Deus. Ou seja, irmãos, assim como Neemias respondeu à ruína de Jerusalém buscando a Deus, ele simplesmente enfrentou a dor, a injustiça, mas ele foi para Deus em oração, e ele esperou em Deus. Em vez de ele se desesperar, em vez de ele ceder ao ódio, em vez de ele negar a fé dele em Jesus Cristo, assim como Neemias, que não sabia o que fazer, meu irmão, ele colocou o coração dele diante de Deus. Ele aproveitou o sofrimento para conhecer a Deus, ele aproveitou o caos para conhecer a Deus, manteve o seu coração em comunhão com o Pai, e ele orava a palavra, ele trazia à memória aquilo. Meu irmão, quando você não tiver o que orar, quando você achar que a Bíblia não tem todas as respostas, faça como Jeremias, quando estava lá no cativeiro no seu início: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Tenha esperança, Deus está trabalhando em favor daqueles que nele esperam. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor está com você. Ore, não pare de orar. Segundo elemento essencial da oração: ore como transformação. A oração como transformação e fortalecimento. Olhando ainda para Neemias, ao longo da jornada dele, Neemias, ele mostra para nós o que é de fato, irmãos, o produto da oração. Antes, quando a gente ora porque a gente quer ver Deus mudar as situações. A gente ora, você está orando, Amaury, para que Deus intervenha em determinada situação. Lucas, você ora porque você quer ser usado, você quer que Deus faça alguma coisa em determinada circunstância na sua vida, no propósito dele na sua vida. A gente ora porque a gente quer ver Deus fazer alguma coisa. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, presta atenção nisso, que a oração, antes de gerar uma ação de Deus sobre a circunstância, a oração, ela nos leva a nos abrirmos para que Deus nos transforme antes das circunstâncias. Porque eu vou dizer uma coisa para você: pode ser que Deus não mude essa situação, mesmo você orando. Pode ser que Jeremias orou e a situação dele não mudou. Sabia? Jeremias orou e a situação dele não mudou. Ele morreu no cativeiro. Neemias já teve outra sorte. Mas uma coisa é fato: Neemias não é mais o mesmo. Aliás, Jeremias não é mais o mesmo. Quando Abacuque soube que Deus iria levantar os caldeus para causar toda essa situação, do qual agora Neemias está tendo a oportunidade de promover restauração, Neemias estava indignado.
E ele clama a Deus: Senhor, até quando vou gritar violência e tu não escutarás? Até quando o Senhor vou gritar, Pai, a injustiça sobre Judá? Judá está em caos, o pecado está aqui comendo solto. E aí Deus fala: eu vou enviar os caldeus. Ele fala: não, aí ele se põe na torre de vigia. Abacuque capítulo 2. Vou me pôr na torre de vigia. O Deus que eu conheço, lá no finalzinho do capítulo 1, o Deus, não, tu és santo, Senhor, os teus olhos não podem ver o mal. Não, peraí, tem certeza? Não, nos meus estudos de teologia, vou falar assim, nos meus livros de teologia, não, a gente é predileto, a gente é o povo escolhido, a gente é o teu povo. O Senhor não vai permitir que alguém pior do que nós nos castigue. Ele se põe na torre de vigia. E ele fala: e aí, Deus, o Senhor vai permitir? O Senhor não vai mudar essa situação? Aliás, o Senhor vai piorar a situação? Não cabe na minha cabeça isso. E o justo? O que vai ser do justo? E quem não tem nada a ver com a história? E a gente que vai pagar o pato? Eles estão desobedecendo e a gente vai pagar o pato? O que vai ser do justo? Aí Deus fala para ele, vou parafrasear: meu filho, quem é fiel a mim quando tudo está mal, é fiel a mim. Aliás, quem é fiel a mim quando tudo está bem, é fiel a mim quando tudo está mal. Os justos vão ser conhecidos nas situações difíceis. Você quer saber quem é fiel a Deus? Não é fiel a Deus, meu irmão, quem está com a conta bancária cheia, quem está com saúde boa. Não é fiel a Deus. É fácil ser fiel a Deus assim, fala a verdade. Não precisa nem orar. Não precisa nem orar. Vai orar pelo quê? É só agradecer. Mas aí Abacuque, meu irmão e minha irmã, claro, estou falando, você tem que orar todo o tempo, né? Mas estou pensando crentes que não oram, está tudo bem, está tudo em paz. Não, meu irmão. Abacuque, Deus responde a Abacuque: o justo viverá pela fé. Ou seja, quem é fiel a mim quando tudo está bem, vai ser fiel a mim quando tudo está mal. Vai continuar orando, vai continuar confiando, vai continuar descansando. E ele fica alarmado, capítulo 3, ele fica alarmado de toda aquela situação. Ele sabe que o povo vai para o cativeiro porque desobedeceram a aliança. E ele clama por um avivamento, ele clama para que haja mudança. Deus, aviva a tua obra, Senhor, aviva a tua obra. A situação não vai mudar, o caos vai vir. O caos virá, Abacuque, o caos virá. E Abacuque sabe que o caos virá. Mas no final, meu irmão, o homem que estava questionando a Deus, o homem que estava cheio de perguntas, o homem que estava cheio de compreensões equivocadas a respeito de Deus, ele conclui o livro dele, depois de tanta oração, dizendo o seguinte: ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto oliveira minte, ainda que não haja vaca nos currais, ainda que eu não tenha motivo algum para me alegrar nessa terra, todavia eu me alegrarei e me exultarei no Deus da minha salvação, pois o Senhor é a minha força e Ele me faz andar por lugares altos. A situação não mudou, mas Neemias, a situação não mudou, mas Abacuque mudou, por causa da oração dele. A oração nos conforma à vontade de Deus. A oração gera um alinhamento de propósito. Às vezes faz a gente não entender, mas faz a gente descansar. Nós estamos entendendo a palavra? Diga amém. Amém. Então, irmãos, a oração, o que ela faz com Neemias? Faz Neemias perseverar. E Neemias é um homem de oração, um homem conectado com Deus. A oração é um compromisso contínuo de Neemias. De um copeiro do rei, agora ele vai ser um reconstrutor de Jerusalém. Mas isso só era possível, por quê? Porque ele tinha um compromisso contínuo de oração. Ele orou, olha só, capítulo 1, versículo 11, lá no finalzinho: faze com que o teu servo seja bem sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Aí, capítulo 2, no mês de Nisan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, ele vai lá, serviu o rei. Eu peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Isso é um problema sério, ele poderia morrer por causa disso. Então o rei me disse: por que o seu rosto está triste, se você não está doente? Isso tem que ser tristeza do coração. Então fiquei com muito medo. E lhe respondi: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados? E o rei me disse: olha aqui que o rei vai falar, irmãos. Vamos ler todos juntos, 1, 2, 3. O rei... Não, está fraco, 1, 2, 3. O rei... O que você me pede agora? Para aí. E aí? E aí?
que você pediria? Puxa, eu orei tanto para Deus abençoar e a gente restaurar os muros. Vou pedir agora a Mega Sena, sei lá, agora ganhei na Mega Sena. Não, irmão. Neemias está alinhado com o coração, direcionado por Deus. Ele tem uma oração contínua. Neemias não se precipita. Perceba que em cada etapa das ações de Neemias, ele era um homem de joelhos. Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se for do agrado do rei, e se este seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Meu irmão, perceba o seguinte: ele mantém uma vida contínua de oração, e a oração muda a posição agora de Neemias, a oração muda o foco de Neemias, a oração vai agora colocar Neemias em posição de autoridade, e a oração vai dar a Neemias poder de influência. Você está entendendo? Quando você se vê diante de uma situação de caos e de repente surge uma oportunidade, a primeira coisa que a gente tem que fazer é orar e falar: Deus, como agora eu devo agir? Como eu devo responder a essa situação? E aí a oração vai abrir as portas. É tão simples, irmãos, o que a gente está falando aqui. Não tem nada mirabolante. A oração te dá autoridade, a oração te dá posição, a oração te dá influência. O compromisso contínuo da oração promove coisas tremendas. Mas ainda pensando aqui nessa questão da transformação, desse fortalecimento de Neemias, a oração só promove transformação, irmãos, quando ela é feita com honestidade e vulnerabilidade. Neemias capítulo 1, versículos 6 e 7 diz assim: estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas a oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite. Perceba a perseverança de Neemias. Irmãos, eu lancei um compromisso de nós orarmos 10 minutos por dia. Semana passada eu perguntei quem havia orado. Os irmãos honestamente levantaram a mão, e honestamente alguns não levantaram a mão. Se nós não orarmos dia e noite, nós não vamos ver a atuação de Deus, e vamos sempre atuar na carne, e vamos sempre remediar decisões que não foram feitas debaixo da direção de Deus. Neemias está diante de uma impotência, aí o que ele faz? Ele ora. Agora, o que eu quero chamar a sua atenção aqui, o que eu quero destacar, além dessa disciplina diária, dia e noite de oração, diz aqui, faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, aos quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Temos procedido de forma igualmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés. Ou seja, a oração, além de você buscar alinhamento com Deus, essa oração ela tem que gerar uma transformação. A verdadeira oração, ela nos faz reconhecer a nossa real condição diante de Deus. Por exemplo, se você é uma pessoa que planeja mal, e ora: Deus abençoe minhas finanças, Deus abençoe minhas... está orando errado. Você tem que orar e falar assim: Senhor, olha para o meu coração e veja dentro de mim a maneira como eu lido com o dinheiro. Pai, eu peco porque eu sou precipitado, eu não estou dizimando, já é um erro aí. Então você já vai pedir perdão para Deus, você não é dizimista fiel. Você vai pedir perdão para Deus porque você não planeja os gastos. Você tem que buscar em Deus uma transformação interior, um arrependimento genuíno. Porque muitas vezes as situações que nós vivemos, irmãos, é fruto de não andarmos na palavra. E quando a gente vai para a palavra, a gente tem que fazer como o Tiago diz: olhar para ela, ela vai olhar para nós e falar: opa, tem coisa aqui desalinhada. A maneira como eu trato minha esposa, marido bruto. Você sabia que a Bíblia diz que Deus não ouve oração de marido bruto? Ah, pastor, eu não tenho paciência com essa mulher. Pastor, a situação aqui na minha casa você não sabe, pastor. Pastor, é tão difícil. Pois é, meu irmão. Só que, lembra que se você quer ver uma mudança na sua casa, no seu casamento, na sua relação com sua esposa, na sua relação
meu irmão, com a sua família. Coloca para nós, Gigi, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Só os homens vão ler, tá bom? Quem é homem aqui, diga amém. Amém. Você é homem, amém? Amém? Então lê comigo, os homens, 1, 2, 3. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento. Aí como é que os homens fazem? Minha mulher é uma mulher chata, cara. Ele junta as rodinhas para fazer piada da mulher. Tá todo mundo... minha mulher, você sabe, né? Não tem jeito não, cara. O cara tá desonrando a mulher publicamente. Aí qual é o resultado disso? Continua. Por ser, os homens, por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. As mulheres podem dar glória a Deus? Por que a minha casa não avança? Meu filho, está a resposta aqui, ó. Você desonra a mulher. Você não ora com a tua mulher. Você não reconhece que você está... pastor, mas pastor, como é que eu vou orar por ela nessas situações? A mulher me desrespeita, a mulher é difícil, a mulher... meu filho, começa a amontoar brasas vivas sobre a cabeça dela. Mulher, vamos orar aqui agora. E começa a expulsar a legião. Fala, sai de 10 em 10, para não tumultuar. Não faz isso não, meu irmão, porque você vai lá no gabinete mexer, tua mulher vai aparecer lá no gabinete e vai, pastor, o que o senhor ensinou para o meu marido? A oração, meu irmão, só promove transformação quando ela é feita com honestidade e vulnerabilidade. Você como marido, você vai se ajoelhar e falar, Senhor, onde eu tenho desonrado a minha esposa? Onde eu tenho sido ausente como pai com os meus filhos? Pai, me perdoa. Eu já contei aqui, vou contar de novo. Certa feita eu fui para psicóloga porque eu achava... Giovana tinha 3 para 4 anos de idade. E eu falei, essa menina é estranha. Ela não demonstra afeto para o pai dela. Que negócio estranho. Eu falei, puxa, ela dá bem com a avó dela, ela dá bem com a mãe dela, ela não dá bem comigo. Tem alguma coisa errada na Giovana. Eu tive a pachorra de ir na psicóloga, pastor. Cheguei lá na psicóloga... E conversa vai, a psicóloga fez a seguinte pergunta. Pastor Rodrigo, eu já era pastor já. Fala para mim da sua agenda. Quando eu comecei a pensar, antes de falar, falei, doutora, já terminei, vamos orar? Eu vou embora. Ela era crente, já entendi tudo. Eu não tinha tempo com a minha filha. Cheguei em casa, orei, pedi perdão para Deus. Hoje, vocês acreditam? Hoje, eu levo a minha filha no shopping, entro nas lojas com ela, e ela fica lá o tempo todo. Olha essa roupa, pai, olha essa roupa, pai. Nossa, isso aqui é bonito, pai, isso aqui é para mãe. Olha, pai, isso aqui e tal. E aí eu fico ali em espírito de oração. Falo, Senhor, eu quero ser um pai presente. Guarda o coração da minha filha, repreende o devorador, pai. Me ajuda a ser esse pai amigo. Meus filhos não são meus amigos. Então, meu irmão, você tem que pedir perdão para Deus, pedir perdão para os seus filhos e começar a ter tempo com eles. Oração gera uma transformação. Oração feita com honestidade e vulnerabilidade. Você ora para reconhecer seus erros. Neemias ora para reconhecer por que o caos estava instalado. Meu irmão, o caos veio. Se não foi fruto de desobediência, confia em Deus. Agora procura analisar a origem desse caos. Fala, Deus, o que é que precisa mudar em mim? Me transforma antes de eu mudar a situação, antes de eu mudar meu casamento, antes de eu mudar meus filhos, antes de eu mudar o meu trabalho. O que o Senhor quer mudar em mim? Eu vi nova geração, eu vi uma reportagem no Estado nessa semana, eu fiquei assustado. Diz que não querem mais contratar a gurizada, molecada da geração Z. Não querem mais, pastor. Pessoal de 18 a 30 anos não querem contratar mais não. Porque diz que a gurizada não gosta de trabalhar, não quer chegar no horário. E o cara fala, Senhor, eu quero uma vida para te servir.
Deixa eu dar uma de pastor Dori agora. Deus não chama vagabundo para obra, meu filho. Não, eu não vou trabalhar fora não, porque eu quero vir para a obra. Meu filho, se você não for bênção lá fora, não é que dentro você vai ser bênção não. Você tem que ser o melhor funcionário, a melhor funcionária. Você é jovem, você é crente, seja o melhor. Faça, pastor, mas ele não me paga para limpar o chão. Mas você vai limpar o chão, faz igual o José do Egito, limpa o chão, glorifica a Deus. Meu irmão, quando eu trabalhava, meu patrão mandava limpar o chão, eu era contratado para mexer com contrato. Rodrigo, você pode varrer ali para mim? Faxineira não veio hoje. Eu ia lá, varria, e os caras, isso aí não é seu trabalho, cara. Ele falou para você ir lá na rua comprar pão, mandou lá você comprar. Eu vou fazer, eu vou servir e vou fazer porque... Por quê? Porque eu sou do Senhor, meu irmão. Tudo quanto fizeres em palavras e ações, faça como ao Senhor. Ele está te explorando. Sabe, meu irmão, Deus está modelando. O problema dessa geração é essa. A geração não quer. Não quero ser humilhado, não quero ser... Não estou ganhando para isso. Meu irmão. Aí você fala, minha vida é tua, faz o que o Senhor quiser comigo, Senhor. Deus olha para a tua cara e fala, vai trabalhar, vagabundo. Deixa eu te... O cara quer fazer missões, mas não lava a louça em casa, você acredita? Aí chega lá na base missionária, aí liga para mim, pastor, esse cara que mandaram para cá, ele é folgado, já aconteceu isso já, irmãos. O cara não lava uma louça, e ele fala que foi para a base para ser missionário. Aí ele vai fazer missões. O que é fazer missões? Eu vou aprender uma coisa com o pastor Dori. Muitas vezes pastorear é lavar uma louça. Uma vez o pastor Dori disse que entrou num barraco mesmo, dentro de uma comunidade, e tinha uma senhora lá, debaixo de sujeira, uma sujeira. O pastor Dori chegou, começou a limpar a casa, começou a lavar a louça, jogar uns panos velhos fora, organizar todas as coisas ali. E foi assim que aquela mulher conheceu Jesus. E aquela mulher dizia, Jesus veio limpar a minha casa. Ela não tinha ânimo para limpar a casa, depressão. Às vezes fazer missões é lavar uma louça na casa de alguém que não tem ânimo para lavar a louça. Fazer missões é lavar a louça na casa da sogra no domingo. Eu ainda não estou preparado para ser missionário, confesso. Mas vamos voltar aqui, irmãos. A oração é para dar uma quebrada na atenção. Às vezes eu vejo os irmãos ficar meio assim, sérios. A oração é como descascar camadas de cebolas. Se você quer conhecer Deus no secreto, não pode ter segredo no teu coração. Deus só se revela para quem Ele tem intimidade. E a intimidade é construída quando a gente tira as máscaras. Quando a gente confessa os nossos pecados, quando a gente confessa a nossa vulnerabilidade, quando a gente ora diante de Deus, reconhece as nossas falhas e é capaz de falar assim, esposa, eu fui buscar Deus, Deus falou que eu tenho que me consertar com você. Marido, eu fui buscar Deus, olha, patrão, eu fui buscar Deus, eu sou um péssimo funcionário, eu tenho desonrado o nome de Cristo, eu quero pedir perdão, olha, você é o melhor, olha, irmão, irmã, eu tenho pecado contra você, eu tenho guardado mágoa, eu orei a Deus. Deus falou que vai mudar quando eu deixar que Ele me mude. Quando você entendendo a palavra, diga amém. Amém. E aí a oração traz paz interior. O vale está grande de Neemias, mas olha o que diz Neemias capítulo 2, versículo 20. Neemias vai lá para Jerusalém. Ele chega lá, ele vê caos, pastorzão. É caos para todo lado, é muro caído, é porta queimada, é gente, é desolação, a coisa está difícil, a coisa está ruim. Está difícil para você? É impossível. Lembra que eu falei na semana passada? Fui visitar as igrejas, é caos, é luta, é prova. Eu quero que você leia esse texto como se fosse para você diante desse caos. Vamos ler todos juntos. Leia com fé. 1, 2, 3. Então lhes respondi. Leia com ousadia. O Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos.
nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Para aí, presta atenção, meu irmão, confia no Senhor, espera nele e o mais ele fará. Mas sabe de onde é que vem essa ousadia de Neemias? Como diz em espanhol, das rodillas, dos joelhos. A ousadia de Neemias. Todo mundo está falando: pastor Rodrigo, não vai dar certo esse negócio que você está falando. Pastor Rodrigo, não vai dar certo esse negócio que você está fazendo. Giba, não vai dar certo esse negócio que você está construindo. Não, meu irmão, se Deus falou, pode estar o caos que for, pode estar a situação que for, o Deus do céu já decretou, Ele vai dar vitória para o seu povo. Quem crê na palavra, diga amém. Ore a palavra, meu irmão. Para terminarmos, terceiro elemento essencial da oração: oração como fonte de poder para cumprir a missão, o chamado. Neemias, ele não ora só, ele age com ousadia. Mas como que ele faz isso, irmãos? Lá, Neemias capítulo 2, versículo 4 e 5. O rei me disse: o que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se for do agrado do rei, e se este seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie ajudar a cidade onde os túmulos são os túmulos dos meus pais, para que eu reconstrua. Aí, irmãos, então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto tempo vai durar a sua ausência? Quando você voltará? O cara estava preparado. O cara estava preparado. Esteja sempre preparado para a oportunidade. Você ora, Deus te dá estratégia, te dá direção. Aí ele marca o prazo. E aí ele diz assim, no versículo 7: se for do agrado do rei, que ele me dê cartas para os governadores da região do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Aí ele pediu carta. O cara foi ousado, pediu madeira, pediu tudo. Já estava tudo preparado. Muitos usam uso de criança. Cuidado que o diabo quer atrapalhar a gente, hein? Shhh, controla o seu filho. Oração, irmãos, é fonte inesgotável de força para agir. Neemias, quando ele ora e ele encontra a oportunidade, eu quero dizer para você o seguinte: é por meio da oração que a gente encontra oportunidades improváveis para realizar pedidos ousados. Eu vou repetir: é por meio da oração que você encontra oportunidades improváveis para realizar pedidos ousados. Quem quer dessa ousadia de Deus aí? Quem quer ver Deus fazer dar oportunidades improváveis aqui para você? De joelho, meu filho. Vai orar de manhã, vai orar de tarde, vai orar de noite. Não ora 10 minutos não. Oração de 10 minutos não dá nem para começar. A gente precisava orar pelo menos 1 hora por dia, no mínimo. Nós pastores teríamos que orar pelo menos 2 horas por dia, no mínimo. Os líderes tinham que orar pelo menos 2 horas por dia, no mínimo. Sabe quando você chega em casa cansado, aí você fala: preciso relaxar minha cabeça. Você vai para o Netflix, você vai assistir dorama, vai assistir série. Você gasta 2, 3, 5 horas brincando, baba em cima daquele negócio lá. Sabe, irmãos, eu vi uma frase essa semana que me chamou muita atenção. Eu achei impressionante. Eu quero dizer para você: será que o pai pode levar essa criança lá no salão social? Por gentileza. Ou lá no culto kids. Temos o culto kids lá. Acalmar a criança. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Se nós dedicamos apenas 1 hora por semana para Deus, Deus não é nossa prioridade, Deus é o nosso hobby. Deus só se torna prioridade quando você convida Deus para ser o Senhor da sua agenda.
E Ele determina o nível da sua relação com Ele ao longo da semana. Se você só lembra de orar no domingo, meu irmão, Deus é um hobby, você precisa se arrepender. E hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de se posicionar. Se você quer ver Deus mudar a tua casa, se você quer ver Deus transformar a sua família, se você quer encontrar oportunidades improváveis para fazer pedidos ousados. A oração na vida de Neemias foi fonte de poder para ele cumprir o chamado de Deus, porque a oração nutre uma dependência em Deus que acaba contagiando outros. Neemias fala: olha, o Deus dos céus nos deu essa direção e nós vamos romper. Ele vai enfrentar resistência, ele vai enfrentar Sanbalat e Tobias, ele vai enfrentar opressões, rejeições, ele vai enfrentar palavras negativas, ele vai enfrentar um monte de coisa, irmãos. Mas quando a gente pega, eu coloquei aí no boletim, eu não vou ler todas as passagens, Neemias 2:8b, Neemias 2:12, Neemias 2:18, 2:20, Neemias 4:4-5, Neemias 4:9, enfim, todas as passagens que estão aí, em todas elas você vai encontrar uma palavra: o Deus dos céus. E Deus me falou, e eu orei, e Deus disse, e Deus direcionou. Olha, e Deus vai fazer. O tempo todo Neemias está confiado em Deus, na sua palavra, na sua promessa. Ele é totalmente dependente de Deus. Deus é quem determinou a agenda de Neemias. O tempo todo Neemias está declarando dependência diante dos povos, diante dos inimigos, diante da necessidade, e ensinando o povo a fazer a mesma coisa. Meu irmão, no nosso lar, na nossa igreja, na nossa vida, nós precisamos ser um povo que declara: Deus está com a gente, Deus vai fazer, Deus disse. Mas essa ousadia só vem quando a gente vai para o joelho. E quando você dobra o teu joelho, meu irmão, não tem inferno que pare a igreja do Senhor. Eu quero terminar concluindo com uma história de um missionário chamado William Carey, muito conhecido dos missionários. Ele é chamado o pai das missões modernas. Ele era sapateiro, ele era um pastor batista inglês lá no final do século XVIII, e ele tinha um desejo ardente de fazer missões na Índia. Entendia que tinha um chamado de Deus para a Índia, queria pregar o evangelho. Mas aí o que ele tinha para ir para a Índia? Falta de dinheiro. A igreja não queria apoiá-lo. A igreja falou: não, você não vai para a Índia não, isso é loucura, nós não vamos te ajudar. Ele não tinha igreja com ele. E além disso, ele era inglês, cristão, e os indianos hindu contra cristãos, odiavam a Inglaterra. Ou seja, o que um inglês vai fazer na Índia que é odiado pelos hindus? Pregar a palavra de Deus é impossível. Não tem dinheiro, a igreja não apoia. Aí, irmão, sabe o que o William Carey faz? Vai orar. A única coisa que ele tinha, como Neemias, era a oração. E ele ora, pedindo para Deus força para agir, para perseverar e para influenciar gerações. E aí ele é movido por um profundo senso de missão. Hoje o povo fica assim: porque a igreja não me apoia para fazer missões, fica falando mal do pastor, e fica falando mal que não apoia os projetos. Meu filho, vai orar! Se Deus falou com você, Deus move o coração do rei. Esse dia eu estava conversando com o meu cabeleireiro, ele é crente também. Ele estava contando lá de uma pessoa que tem dinheiro, querendo... o cara estava meio esquisito, meio reticente. O que você quer, meu irmão? Eu quero abençoar a obra de Deus, eu tenho dinheiro, eu quero investir na obra. Mas eu não quero comprar bateria, eu não quero comprar teclado, eu não quero... entendi, você quer fazer missões. Então, tem um trabalho lá não sei aonde, está precisando de gente lá com dinheiro lá, ajuda lá o irmão, você quer entregar? Não, mas ainda não sinto que é isso, que é para ajudar lá e tal. Então, mas eu quero ser usado por Deus. Aí eu escutando ele falar isso, e aí eu mesmo já fiquei irritado com o irmão lá. Eu falei: quando foi que você mandou ele catar coquinho? Quando você falou para ele orar? Pondo dificuldade, pondo obstáculo. Meu irmão, quem ouve o chamado de Deus não tem desculpa. Quem caminha de joelhos não tem dificuldade. Você vai fazer, e vai fazer na direção de Deus. Olha, Carol e Rafael, nossa igreja não é uma igreja rica, é uma igreja da periferia, da zona sul de São Paulo, aqui no Bronx. A gente está no Bronx. E ela chegou para mim e falou: pastor, Deus me chamou para ser missionária entre os muçulmanos.
Aí me arrepiei todinho, eu falei, não tem dinheiro, como é que vai sustentar essa mulher lá? Nas Arábia? É caro lá. Falei, Carol, como é que vai fazer esse negócio? Pastor, Deus vai direcionar a gente. Deus me chamou, nós vamos fazer esse negócio aí. Aí Deus preparou um marido para ela. Em 6 meses ela casou. Casou com o Rafael. 6 meses. Orou para Deus juntar os propósitos. Deus juntou os propósitos. O Rafael, formado em economia pela Universidade Federal de Santos. Carol, formada em administração, pós-graduada pela PUC de São Paulo, com uma porta aberta, escancarada para ser uma executiva da Coca-Cola, renunciou à Coca-Cola. Rafael renunciou todas aquelas formações econômicas dele, se juntaram e foram estudar, e olha, Deus está com a gente, começou a divulgar o projeto, orar. Estão lá fazendo missões. Porque o que é de Deus, meu filho. A igreja não me apoia. Nunca vi a Carol falar isso, a igreja não me apoia. A Carol sempre disse, pastor, se Deus quiser vai acontecer, e Deus tem honrado a Carol até hoje. Quem tem chamado e vai para o joelho, não fica esperando da igreja não, meu irmão. Ora para Deus mover, claro, você ora. Hoje a gente investe. A gente abençoa esse casal. William Carey, ele costumava dizer o seguinte, repita comigo assim, ó, espere grandes coisas de Deus. Tente grandes coisas para Deus. E aí isso aí foi gerando convicção nele em oração. Ele foi orando, Senhor, espere grandes coisas de Deus e vai tentar grandes coisas para Deus. E ele orava. Contra todas as possibilidades, em 1793 ele foi para a Índia. Chegou lá na Índia, meu irmão, sem apoio da igreja, sem dinheiro. Aí ele enfrenta doença, aí ele enfrenta pobreza extrema, e o filho pequeno dele morre. Aí o que a igreja vai falar? Tá vendo? Deus não estava com você não, meu filho, morreu seu filho, você está passando fome. Contra todos os programas. Às vezes a gente fala assim, a situação está tão difícil, eu acho que Deus não está comigo nesse negócio não. Se você ouviu a voz de Deus, minha mãe, está passando por prova, deixa que Deus vai fazer, Deus está respondendo, Deus está com você. Mas aí ele continuou orando, não voltou para a Inglaterra, sem ajuda financeira, insistiu. Aí ele começou a traduzir a Bíblia para várias línguas indianas, começou a montar uma escola para as crianças, e aí ele orava, à base de cada uma das decisões ele botava diante de Deus. E aí Carey não estava orando sozinho, porque aí ele começou a inspirar outros missionários, começaram a orar com ele, as coisas começaram a acontecer. E aí, meu irmão, surge a Sociedade Missionária Batista em 1792. E aí começa Deus a levantar parceiro, gente que vai segurando a corda para ele continuar pregando a palavra de Deus na Índia. E aí a oração começa a conectar pessoas, fortalecer o chamado das pessoas. E o resultado foi que William Carey traduziu a palavra de Deus em 30 idiomas e dialetos dentro da Índia, abriu escolas, lutou contra uma prática bárbara que era de sacrificar as viúvas. Imagina você morrer, o seu marido morrer e a gente tem que te matar. Se você ficar viúva, mata o marido. Era uma prática comum na Índia. Ele conseguiu mudar essa prática na Índia, e uma vida sustentada pela oração, meu irmão, nasceu a igreja na Índia, e o cara é uma referência, que eu estou contando a história dele aqui para mim e para você hoje. Tudo na base Foi fácil? Mas quem ouve o chamado de Deus não fica pondo culpa na igreja. Hoje qualquer coisa o povo quer sair das igrejas, os obreiros quer ficar... Para. Quem foi que te chamou? Quem é que te sustenta? Quem é que está com a gente? Quem é que está com essa igreja? O que você está enfrentando hoje? Deus falou com você nessa manhã?